Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo. É uma alegria, meu nome é Matheus Veiga e é uma alegria poder servir a tua vida aí nesse momento, compartilhando conteúdos acerca do reino de Deus que vão te equipar, aumentar a paixão no teu coração, trazer consciência acerca do mundo espiritual, que é aquilo que a gente vai falar hoje nesse podcast, e também te deixar consciente acerca da história da igreja. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí as notificações e já começa a recomendar aqui os podcasts e os vídeos para aqueles que você conhece, que você pensa agora, que o Espírito traz aí ao teu entendimento, que precisam ouvir aquilo que vai estar sendo compartilhado. E hoje eu tenho a alegria de receber um casal que eu admiro muito, honro a unção, tenho uma admiração pela unção, tenho um carinho por eles também, pelo coração deles, que são líderes que carregam tanto de Deus na nossa nação. Acima de tudo, amam ao Senhor Jesus de todo o coração, que é o pastor Walter e a pastora Magali Natter. Pastor Walter, pastora, muito obrigado pela presença de vocês hoje no podcast, pelo carinho de estar aqui em Recife com a gente, na Zion, e de poderem participar. Pastor Walter e a pastora Magali já participaram lá do nosso podcast, Dunamis Hangout, trazendo vários testemunhos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos, pastores. Amém, estamos alegres e felizes por estarmos juntos novamente. Muito bom. Muito obrigado pelo convite e vamos juntos, né? Vamos juntos. Esse final de semana a gente entra agora, tem o nosso workshop por libertação aqui na igreja, mas a gente estava conversando um pouquinho antes acerca da consciência no mundo espiritual. E o quanto que, infelizmente, hoje na igreja se perdeu um pouco dessa consciência, desse apreço, até mesmo do temor pelo mundo espiritual. Sim. E eu queria conversar um pouquinho, começando pela história de vocês. A história de vocês é uma história muito marcante, é uma história muito forte. E eu queria começar um pouquinho pela história de vocês, trazendo esse lugar do encontro de vocês com Jesus. Sim. E a partir daí também o desenvolvimento em uma vida como discípulo de Cristo, esse processo de santificação, aceleração, chegando nesse lugar de entendimento. Claro, nosso chamado é para libertação, cura interior, de fato para essas camadas do mundo espiritual. Sim. Sim, eu, na minha juventude, fui arqueólogo e antropólogo. Então imagina uma mente que era pura razão, porque todos os fatos têm que serem comprovados, né? Por testes, enfim. Temos que ter um conhecimento das futuras, dos nossos antepassados, principalmente, no meu caso aqui no Brasil, seriam as culturas indígenas, né? Mas culturas já extintas. Então, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei no departamento de geologia, paleontologia da USP e fazia estudos mesmo a respeito da origem do homem, principalmente que eu fiquei muito entusiasmado com as pinturas rupestres em cavernas, os machadinhos, os pontas de flechas, utensílios que eles faziam com as mãos, sem ferramenta alguma, né? Tudo aquilo passou a interessar muito e eu comecei realmente a busca por isso já com uns 18 anos de idade. E durante até os 28 anos, mais ou menos, eu fazia escavações, buscava o conhecimento a respeito dessas culturas. Mas depois acabei conhecendo a minha querida esposa, né? Me converti e já há 40 anos estamos convertidos ao Senhor Jesus e 20 anos viajando todo final de semana. É isso. Agora dela fala um pouco, né? Então, nos convertemos num momento de necessidade. Não foi assim, eu amo Jesus, eu quero de Jesus, né? Mas buscando uma solução, buscando uma saída. Nós encontramos uma igreja, começamos a frequentar aquela igreja. Era uma igreja onde a doutora Nilza era membro da igreja, né? Então, o nosso primeiro encontro de carnaval, retiro de carnaval na época, né? O nosso primeiro retiro foi com ela. Ela estava chegando dos Estados Unidos, ainda nem tinha equipe, e ela que trouxe todas as palestras daquele retiro, que foi cura, que foi libertação. Então, nós nos convertemos com esse DNA, mas nunca imaginando que nós teríamos um ministério de cura e libertação. Nunca foi nosso sonho, né?
sempre sim, servir ao Senhor. Tínhamos, na época, a célula, né? Cada um dá um nome, mas nós tivemos grupos em casa de discipulado, sempre tivemos, né? Mas havia um chamado. E o meu querido era muito resistente. E como? Mas daí, né? Um dia, o Senhor, eu acho que é legal você contar isso, o sonho que você teve e como foi que você aceitou Sim. o chamado mesmo, né? Sim, nós começamos a frequentar essa igreja, né, onde a Neuza era membro. Ficamos muito amigos, então nós temos uma amizade tínhamos, que ela faleceu, né, infelizmente, de 40 anos. Foi uma mulher que abriu a picada da batalha espiritual na nossa nação. Mas nós a conhecíamos e eu não queria aceitar ser pastor de forma alguma, mas nem me passava pela mente um dia ser pastor, né? E nós chegamos aos Estados Unidos, moramos 5 anos lá. No dia que nós colocamos as malas, entramos com as malas em casa, toca a campainha, porque a nossa casa de São Paulo, nós nunca vendemos. Deixamos de uma funcionária que deixava a casa sempre limpa. Separada e organizada. Tudo organizado. Ficamos 5 anos lá, depois 5 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, tocou a campainha, nós com as malas assim na sala ainda. E era o filho de um pintor que trabalhou comigo muitos anos, que eu fui marchand de vários pintores, né? E era o filho dele. E ele trouxe uma pessoa lá de Campo Grande que fazia um programa na televisão de venda de obras de arte, principalmente quadros, né? E esse homem veio me procurar, me fez uma proposta. No dia seguinte, eu teria que ir para Campo Grande. Escolhe uma casa, que eu tenho várias casas. Ele tinha realmente, né? Vocês vão morar lá. E foi assim uma conversa muito estranha, né, no momento. Acabando de chegar, sem estrutura nenhuma de fazer um negócio. Mas nós fomos, sabe? Fomos e ficamos ali durante 5 anos. Meus filhos se casaram ali, meu filho conheceu a esposa ali. Hoje nós temos, do meu filho com a Renata, temos um menino de 18 anos que acabou de entrar na Navy, né, nos Estados Unidos. Olha só. 18 aninhos, já está lá no Texas agora, na base. Está para ser enviado talvez para o Japão ou para a Alemanha. Preparado para ser fuzileiro. Não. É Navy. A Navy é Marinha. Tá. Mas ele está na área de medicina, quer dizer, ele vai fazer atendimentos médicos. Está no corpo médico. Então, isso tudo alegra o coração, né? Então, nós temos uma história naquela cidade de Campo Grande. Até a Zion está chegando ali também, né? E só que esse programa de televisão acabou no final não dando certo. Demorou ainda uns 2 anos ali, né? Mas nós começamos a frequentar uma igreja luterana. Olha só, levamos batalha espiritual para uma igreja luterana. Isso é interessante. É muito interessante. Mas um pastor, um homem que realmente ele era muito íntegro na palavra e cria nos homens. Ele cria e queria, né? Nós, inclusive, levamos a batalha para aquela igreja. E hoje temos uma amizade com muitas pessoas daquela cidade, né? E eu tinha convidado um pastor da Assembleia de Deus para pregar na luterana. Então são várias situações assim, quase que inacreditáveis, né? Impossíveis, né? Mas eu tinha convidado o pastor Francisco, que é um profeta de Deus, é um homem que as profecias dele realmente se cumprem, né? E eu tinha convidado. Só que chegou no momento do culto, mas antes disso eu tenho que falar o que aconteceu comigo, né? É verdade. Eu tinha ido para São Paulo para comprar quadros, era sábado. Eu ia na Praça da República, tinham vários artistas ali que guardavam, pintavam os quadros, e eu sempre ia buscar para levar para o programa de televisão. Só que eram 3 horas da manhã, que a gente sabe que é o horário das mais densas trevas da noite, e é o horário de
os rituais, sacrifícios, enfim. É sempre às 3 horas da manhã, né? Por isso tem muitas crianças que acordam de madrugada, assustadas, né? Agitadas, chorando, porque elas estão vendo vultos, estão vendo mesmo, não é birra da criança, não. Porque é o horário onde as trevas trabalham, né? Principalmente com as crianças. E não só vindo, mas a sensibilidade, né? É, a Às vezes sensibilidade. Às vezes ela Sensível. está sendo oprimida, ela nem sabe pelo que ela chora, porque ela está sentindo uma coisa ruim que ela não sabe o que é. A inocência quebra o filtro. É. Gera essa percepção. Isso. E geralmente a criança tem visão aberta. Ela vê mesmo os vultos, ou seja, demônios, né? Então, ali naquela igreja, eu tinha... Não, aí você Quando- estava em casa em São Paulo. Quando aconteceu o fato, à noite, às 3 horas da manhã, pensa naquele filme Jurassic Park, que aqueles dinossauros pequenos correndo na velocidade, batendo a boca. Eu acho que devia ter milhares atrás de mim, mas eram demônios, sabe? Demônios me perseguindo. Seria um sonho, mas era muito real, pastor, muito real, né? Eu acordei assustado, muito assustado, todo molhado de suor. E a hora que eu acordei, que eu não vi mais aqueles demônios, eu ouvi uma voz clara, mas clara. É o último aviso que eu te dou, referente a ministério, creio, e foi a verdade. É o último aviso que eu te dou. Não fui comprar os quadros, peguei o primeiro voo, voltei para casa, contei para Magali, fui lá na igreja conversar com o pastor e contei para ele esse sonho. Falou: Walter, vocês têm que aceitar o ministério. Vocês, na verdade, aqui na igreja mesmo, vocês praticamente são pastores, discipulando pessoas, me ajudando aqui. Não, eu creio que você não é luterano, eu jamais poderia te ungir pastor luterano, que você não é. Mas vai na tua igreja, aceita o ministério, né? Falei: pastor, eu vou pensar, né? E como eu havia convidado o pastor Francisco à noite, o Francisco, antes de começar o culto, falou: Walter, ao invés de nós irmos jantar, que eu sei que você vai me levar para jantar na hora que acabar o culto, vamos para sua casa, porque chegaram 2 amigas profetas da Paraíba. Mas se você acha que eu sou um profeta, você não tem noção dessas 2. Uau. A profecia dessas 2 mulheres é algo assim, ela te vira do avesso e fala coisas que só você sabe. Então convida 2 casais que vocês conhecem, já ministraram ou discipularam, conhece a história dos 2 casais, vamos para sua casa, depois a gente pede uma pizza. Eu falei: tá bom, pastor, então vamos fazer assim. Convidamos 2 casais que nós havíamos realmente ministrado, discipulado, conhecemos a história dos 2 casais. Enfim, aquelas 2 mulheres orando e profetizando na vida daqueles 2 casais. Os caras caíram no chão, rolaram de chorar e, virou a vida do avesso, né? E nós ali, eu já sabia de tudo e sabia da profecia do Francisco, que realmente era um homem de Deus, e aquelas 2 mulheres também. E tudo bem. Na hora que acabou tudo aquilo ali, eu pensei: vou pedir uma pizza agora, né? Vamos pedir as pizzas e tal. A hora que eu pensei, uma das 2 veio e colocou o dedo no meu nariz. Mas assim, ó, botou o dedo aqui. É o último aviso que eu te dou. O que eu tinha ouvido às 3 horas da manhã? Peguei o avião por causa disso, apavorado. A mulher vem e é o último aviso que eu te dou. E vocês não vão mais parar de viajar, vocês vão chegar a trocar de mala, talvez nem trocar de mala, já vai ficando... Gente, e é tudo que começou a acontecer na nossa vida, né? Estão vivendo isso aí há quantos anos já? 20. 20 anos. 10 anos com a Neuza, né, viajando todo final de semana, e 10 anos já estamos com o nosso ministério. E nos Estados Unidos, 5 anos com Veredas Antigas. Então são 25 anos assim... aprendendo, caindo, levantando, Verdade, aprendi. com vidas de pessoas, com situações vividas, né? Não somente pelas experiências que tivemos, mas também pela vida de pessoas que abrem o coração,
E assim nós fomos aprendendo que o reino espiritual ele é muito mais ativo, muito mais real do que tudo que a gente conhece. É verdade. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta específica para o senhor. Eu acho que é muito interessante isso, que a gente está aqui em Recife e eu conheço um pouco da história do senhor. O senhor sempre foi alguém muito inteligente, muito estudado, conhecedor das ciências, conhecedor das artes. E já vivia isso antes do seu encontro com o Senhor Jesus e, de fato, da sua conversão. E a gente está em Recife, que é uma cidade histórica, tem um polo histórico gigantesco, mas também é um polo ideológico muito grande. Sim. E a gente tem pessoas que muitas vezes chegam e se sentem travadas por conta do acúmulo ideológico que aí já existe, o acúmulo científico que já existe. Eu queria perguntar para o senhor, como que foi para o senhor o seu processo de fato de entender que era tempo de morrer para o Senhor e viver para Cristo? Tá. Como que foi esse lugar da renovação da mentalidade, a decisão da renovação pela mentalidade? Ok. Tudo começou nessa pequena igreja que nós nos convertemos, uma igreja batista renovada, onde eu falei já 2 vezes que a Neuza Etioca era de lá. E o pastor Jazi, que era um homem de Deus, até hoje ele completou 80 e poucos anos agora. Né? Nós temos um homem de Deus e nós conhecemos até hoje. E naquela igreja, não era uma igreja grande, era uma igreja, mas lotava porque realmente a palavra ali era maravilhosa, era perfeita, né? O uso da palavra. E ali, quando eu cheguei a primeira vez, eu ouvi pessoas que ficavam endemoniadas, né? E aquelas, eu não saio daqui, e torcendo, e cai no chão. Eu falei, tá tudo combinado com o pastor. Né? Você fala, o cabeção aqui é isso aí mesmo. Que é isso? Daí tá tudo combinado. Era o que eu pensava, eu tenho que falar a verdade, né? Claro, não tô aqui pra... Então, eu pensava que era combinado aquelas manifestações malignas ali na igreja. Até um dia que, logo no começo, depois de alguns meses, tinha um amigo meu que estava passando por problemas e eu já convidava as pessoas. Eu chamava todo mundo para a igreja, né? E convidei essa pessoa, sabe, um cara da alta sociedade, né? Aquele que come assim, todo cheio. Tudo, né? Então, o cara bem... Convidei o cara para ir na igreja. Ele topou, né? Então nós fomos. Durante o culto, eu falei para ele, olha, o pastor vai terminar, ele vai descer ali. Se você quiser uma oração, fica de pé. Tenho certeza que ele vai orar por você, porque ele ora pelas pessoas. E ele é um homem de Deus, um profeta de Deus. Realmente, o pastor Jazi era um homem muito íntegro em tudo que ele fazia. E ele vai orar por você. Aí o cara ficou em pé. A hora que o pastor desceu, já veio direto. Já veio direto nele, botou a mão no ombro dele. Não deu nem tempo, né? O cara se contorce todo e... Eu não saio daqui. E foi para debaixo do banco da igreja. Eu falei, meu Deus. Então não é nada combinado. Então, porra, meu amigo, eu estou trazendo ele aqui. Então não é combinado com o pastor, nada. E ali, sabe, aquilo tocou profundamente o meu coração. E o dom que eu pedi para Deus, sabe, logo depois de algum tempo dentro da igreja, foi o dom de discernimento de espíritos, né? E é o que nós temos hoje, tanto eu quanto ela. É difícil, né, nós entendermos e realmente sabermos onde os espíritos malignos estão. Apesar que, atualmente, não está tendo mais manifestações nas igrejas. Em todos os lugares que nós temos ido, quando nós entrávamos em congressos que fazíamos de batalha, ou nas igrejas que nós íamos pregar, era demônio que manifestava aos montes, né? E caía, e jogava cadeira, e, bom, enfim, aquelas manifestações que tenho certeza que você já viveu também. Sim. Mas não tem mais hoje. E aí, o que nós percebemos com tudo isso que está acontecendo hoje é que os demônios mudaram a estratégia. Não tem manifestado mais porque uma criança de 10 anos, em nome de Jesus, expulsa o demônio, né? Então eu creio que coisas
eu vou dizer, coisas terríveis estão acontecendo, né, no sobrenatural de Deus, tanto de Deus como nesse tipo de manifestações malignas aí. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, a gente ia ficar aqui até amanhã contando os testemunhos Verdade. Eu imagino. de confronto Na mente. na mente, entendeu? Então, assim, como esse, né? Que ele via. Então, assim, muitas experiências sobrenaturais é o que quebrou, eu creio, o racional. E até, assim, como ele disse, né? Precisava de fatos. Então, quando a gente começou realmente a viajar com a equipe da doutora Neuza, em que a gente ministrava individualmente pessoas, 6 por fim de semana, e era a época que realmente manifestava de uma forma diferente, escancarado. Para o Walter, foi o fato. Né, irmão? A experiência. Não, é o fato, eu estou vendo Tá aí. o que acontece no mundo espiritual. Então, seria correto, talvez, dizer assim, lógico, a gente vê a manifestação, mas a gente vê a intervenção do poder de Deus. Claro. Seria a intervenção do poder de Deus, foi o que de fato quebrou talvez o alicerce ideológico. Sim. Sim. Claro que com a palavra. Sim. Sem palavra. Sempre alinhado na palavra. Sem a palavra não tem como você prosseguir, né? Porque a própria Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a tua palavra. Então, agora, embasados na palavra, a gente vive o sobrenatural, porque o Espírito Santo sabe como falar com cada um de nós. Muito bom. Ele tem a linguagem para cada um de nós. E, puxa vida, quantas experiências que você fala, não, isso é impossível. Mas para Deus nada é impossível, né? Pastora, se tivesse, e também pastor, se tivesse que falar hoje para alguém, vamos supor um acadêmico, alguém que é um crânio, e que ainda não teve um encontro com Jesus, mas está curioso no processo, está na fase da curiosidade. E o senhor pudesse falar algo que fosse uma palavra para que essa pessoa se abrisse, o que seria essa palavra? De encorajamento a se abrir ao Evangelho. Eu diria assim, posso orar por você? Começaria desse lugar. Porque quem vai realizar não sou eu. Verdade. Então eu tenho que clamar por aquele que tem o poder. E a experiência quem vai dar é o Senhor. Muito bom. Até que a pessoa conheça Jesus verdadeiramente. Sim. Porque, e todos esses, depois que a nossa vida começou a ir para tantos lugares, né, a gente vai percebendo que muitas pessoas têm dúvidas, têm questionamentos, têm perguntas, tudo, mas eu creio que o necessário sempre é viver uma experiência espiritual. Muito bom. E ali a gente começou a viver essas experiências. E como eu disse, né, eu sempre busquei estudar muito, né? Na primeira vez que nós fomos em Israel, eu passei por um lugar lá, Museu da Cruz, um lugar pequeno, acho que foi lá em Nazaré. Todo mundo quer ir para as ruínas, quer conhecer tudo e ninguém entrou ali. Eu entrei. Eu entrei ali enquanto eles estavam vendo lá, eu entrei naquele lugar pequeno e tinha uma mulher explicando, e eu queria saber como era a cruz na crucificação de Jesus, como era a cruz romana na crucificação de Jesus, né? Então, a cruz que nós conhecemos nos filmes, nos vídeos, nas obras de arte, tudo que a gente conhece da cruz, a cruz é alta, né? Jesus está lá no alto. A verdadeira cruz romana, os pés dos criminosos estariam a 20 centímetros apenas do chão. Por quê? Porque as pessoas tinham que passar e cuspir no rosto do criminoso que estaria aqui, nessa altura de 20 centímetros, as pessoas tinham que passar e cuspir no rosto dos criminosos que estavam crucificados. Os criminosos romanos, eles eram amarrados. Jesus foi pregado porque o sangue dele precisava ser derramado para pagar o preço pelos nossos pecados.
Por isso que eu sempre digo, quando eu estou fazendo alguma palestra, que o sangue de Jesus é uma moeda espiritual, né? Pagou o preço dos nossos pecados. Por quê? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, ele é a palavra. E o judeu daquela época só podia pecar 3 vezes, somente 3. Pela lei, eles podiam pecar 3 vezes, mas eu brinco sempre, haja animalzinho para ser sacrificado. Porque o cara estava toda hora lá de novo, com o animal para ser imolado. O sumo sacerdote pegava uma plantinha chamada ísopo, Salmo 51, versículo 7. Molhava o ísopo no sangue do animal e aspergia sobre os pecadores apenas para cobrir o pecado. Então o pecado era apenas coberto. Mas Jesus vem, por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele passa a ser o sacrifício vivo com a sua morte na cruz, pagando o preço. Então o pecado não era mais coberto, o pecado foi pago. Então Jesus cumpre a parte dele na cruz e nos traz a salvação, que é de graça e pela graça que há no nome dele. Mas enquanto nós não deixarmos o pecado, como é que nós vamos poder ter salvação? Corretamente, é verdade. E hoje, muitas doutrinas, né, a salvação não se perde, uma vez salvo, sempre salvo. E aí no Salmo 51 mesmo, versículos 11 e 12, Davi fala com Deus, ele nem está perante o sumo sacerdote, né? Porque Davi foi confrontado pelo profeta Natã, escreve o Salmo 51 em arrependimento sincero e verdadeiro, mas todo pecado vai ter consequências. Então nós sabemos o que aconteceu com os filhos de Davi, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas o que Davi fala no versículo 11? Restitui-me a alegria da tua salvação. Se ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação, é porque ele tinha certeza que ele havia perdido a salvação, não é verdade? Então a gente tem que ir se aprofundando cada vez mais na palavra para nós termos as conclusões e resultados daquilo que a gente estuda, né? Muito bom isso que o senhor está falando, pastor. Uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, é que a gente vem, e bem ligado a isso que a gente está compartilhando, vocês compartilharam agora, que a gente está numa temporada onde você não vê mais escancarado, que é verdade. Verdade. Só que ao mesmo tempo, a gente está entrando numa geração, que é aquilo que a gente estava conversando, que tem tido cada vez mais interesse pelo mundo espiritual, mas não a parte do mundo espiritual que é do nosso Senhor, Sim. que é o reino de Deus. Sim. E mesmo aqueles que não são de igreja, seja os de igreja ou seja os de fora, tem tido cada vez mais um desejo pelo conhecimento do obscuro. Sim. Um desejo pelo conhecimento das trevas. Uma tentativa de normalizar aquilo que sempre conhecemos pela moral, mas também pela palavra, que é a treva, é o que é ruim, é que é o errado, é que a gente falava, né? Que é o bicho feio. Sim. Por que vocês, no entendimento de vocês, na visão de vocês, aonde vocês sentem que essa curva foi feita e por que ela está tomando essa proporção? Um dos portais abertos numa geração foi Harry Potter. Harry Potter. Um dos. Né? Isso já tem anos. Então, hoje a gente encontra jovens que estão de manguinha comprida, e eu digo isso porque vem conversar, vem pedir ajuda, todo cortado. Automutilação. E se esconde também. Ele se E esconde. aí, quando você pergunta, mas tá, por que você está fazendo isso? Não, porque isso tira a dor da minha alma. Uau, que forte isso. Entende? Vários, né? Respondem Vários. isso. Tira a dor da minha alma. Então, quer dizer, é uma ideia lançada no meio de um grupo de adolescentes que oscilam na identidade e, com certeza, nesse mundo sentem angústia, tristeza, medo, solidão. Então, olha, eu vou me cortar e isso vai trazer refrigério para minha alma, vai trazer paz. Ele acredita nisso. Só que ele não sabe que, espiritualmente, ele está fazendo um pacto com o demônio. Derramamento de sangue. Derramamento de sangue, buscando a solução para a alma. Uau. Ele está entregando as emoções para um ser espiritual invisível. Né? Tem um filme
que também saiu, não tem muito tempo, acho que eu não assisti, tá? Mas eu vi alguns pedacinhos. Doutor Estranho. Muito conhecido. Mas eu não assisti. Então, eu só vi alguns pedaços e ali a gente vê que eles abrem portais descaradamente, né? E os jovens curiosos, eles desejam aquela situação, que é uma dimensão espiritual de trevas. E eu tive uma experiência muito boa, porque tinha uma jovem que ela não foi no seminário em um dos dias, porque ela foi com o grupo assistir o Doutor Estranho. E no outro dia ela veio. E eu fui falar sobre a feitiçaria e essa dimensão espiritual de trevas e a dimensão espiritual de luz. E ali o Senhor me dirigiu a esclarecer um pouco melhor essa dimensão, esses portais. Quando ela saiu, ela foi conversar com a mãe, e a mãe que me deu o feedback, né? Que ela falou, mãe, agora eu entendi tudo que eu vi no filme. Olha só. Então ela teve clareza do que é um portal para as trevas e do que é um portal para a luz. Normalmente, em rituais ocultistas satânicos, o sangue é derramado para a abertura de um portal. E o maior portal na face da Terra já foi aberto por Jesus. Por quê? Jesus, através do sangue dele, na nova aliança, ele abre um novo e vivo caminho, Na porta. que nos dá acesso ao trono da graça, do amor e da misericórdia. Agora, muitos não querem. Por quê? Por que um jovem se envolve na bruxaria? A maioria dos que eu ministrei, tá? E que fizeram parte e se tornaram bruxos, né? Por quê? Porque eles querem poder. Entendeu? E o evangelho, o poder é do Senhor. Exatamente. Mas é um poder invencível. Exatamente. Mas eles querem poder. Exatamente. Entendeu? Então, hoje o convite para essa sociedade, de uma maneira geral, é que o nosso eu seja o nosso Deus. Muito bom. Entendeu? Eu já ministrei pessoas que depois de ungir e fechar os pontos chakras, que são portais abertos no corpo da pessoa, para que o inimigo tenha acesso, né? E ela possa, então, manifestar o poder das trevas. E a pessoa dizer, mas agora os demônios estão dizendo que eu não tenho mais poder. E a pessoa oscila. Olha só. Porque ela desenvolveu uma identidade. Eu tenho poder. Uau. E isso traz uma satisfação. Só que ela não sabe que o poder não é dela e que aquele ser maligno com quem ela compactua a escraviza. Porque é isso que ele faz. Ele segue, ele embota a mente, ele endurece o coração e ela acredita na mentira como se fosse verdade. Ao contrário de Deus, que é verdade, que é paz, que é amor e que revela. Ele não escraviza. Pelo contrário, o Senhor, quando na cruz ele está ali, ele paga o preço, como já foi dito, e ele deseja que vivamos a liberdade com que ele, Jesus Cristo, nos libertou. Muito bom. Muito forte isso. Porque olhando para esse cenário, eu fico pensando, mas aonde também que está? Porque eu sei que tem a questão do ensino. Aonde que está talvez o nosso erro como igreja? E me corrija se eu estiver fazendo uma pergunta que não seja correta ou coerente, mas aonde que está aonde que nós como igreja erramos no ensino acerca do mundo espiritual, que desperta no coração de uma geração a fome por aquilo que é o reino de Deus de fato, e não pelo entendimento banal ou pelo desejo para aquilo que é o lado das trevas. Sim. Aonde que a gente erra aí? Aonde que a gente peca aí? Eu acho que na superficialidade. Muito bom. Sabe? Porque hoje, de uma forma geral, o que a gente tem visto é uma igreja humanista. É verdade. De performance. É verdade. Então, a alma está no controle. E se a alma está no controle, o coração é enganoso dita as regras. E a igreja verdadeira, ela vive
deu a palavra e pelo poder do Espírito Santo. Então, eu acho que é o tempo de mergulhar, né, na luz. Estão distorcendo a verdade da palavra com muitas outras coisas, né? Eu creio que tem muitos que hoje inventam situações. Um cresce aqui, o outro quer ser superior, outro cresce lá, outro quer ser... Sabe, está tendo muita disputa, muita competição no evangelho, sabe? Então eles vão usando de argumentos que não é a palavra, né? Por exemplo, prosperidade está na palavra? Está, claro que está. Mas não da forma como eles estão colocando, né? Retua o contexto, né? Mas está demais, demais. Não só essa área de prosperidade, mas em todas as áreas, né? Creio que está virando outro show, sabe? Muita coisa que... E por conta disso, muitos não querem mais ouvir a verdade. Isso é bíblico. Segundo Timóteo, diz lá, final dos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, orgulhosos, prepotentes, soberbos, né? Que não querem mais ouvir a sã doutrina. Então, isso tudo já está acontecendo, né? E eu tive um sonho, eu até estava contando agora no almoço, tem alguns meses. E nesse sonho, uma mulher chegava até mim e com um dos meus livros na mão. Só que eu não via, ela estava com a contracapa, mostrando a contracapa, então eu não sabia qual era o título. E ela dizia assim, eu odiei esse livro. E no sonho eu ficava impactada, eu falava, puxa, você se sente até um pouco culpada, meu Deus, que eu fiz de errado, né? Alguma coisa assim, né? E aí ela continuou, ela dizia assim, você me descreveu nesse livro. E eu não quero ser transformada. Uau! Só que quando eu acordei, eu entendi o recado da parte do Senhor. É um tempo em que a gente tem que ter a nossa identidade em Cristo muito bem firmada. Por quê? Nem todos querem ouvir o Evangelho, nem todos querem ouvir a verdade, nem todos vão concordar com o que você diz. E a batalha espiritual, o próprio inimigo, ele cria barreiras para que a pessoa não deseje. E muitas igrejas resistem à batalha, não querem. A senhora diria que essa barreira, uma dessas barreiras poderia ser o espírito de medo que entra e paira na igreja? Pode ser, não só, mas pode ser. Eu acho que mais do que o espírito de medo é a tradição. Entendeu? Que fundamenta a religiosidade. Isso. Porque no próprio texto de João 8, Jesus está falando ali com os doutores da lei, né? Então, quer dizer, homens que ensinavam a palavra. E ele diz lá em determinado ponto do texto, ele fala, a minha palavra não tem espaço dentro de vocês, por causa da tradição de vocês. Entendeu? Então, a tradição, ela é uma estrutura, é uma fortaleza, um sofisma contrário ao que o Senhor realiza. Poxa, se Jesus veio para desfazer a obra do diabo, é porque ela existe. Se Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, é porque ele nos deu autoridade para isso. E a gente não é mais a igreja orando, expulsando o demônio. Verdade. Agora, se é um expulso, quem vai expulsar? Verdade. Então, eles estão tomando território. E estão agindo. E aí, tem opressão, tem depressão, tem medo, e muitas vezes uma oração pode resolver. Mas a pessoa não vai mais para a oração. Ela vai por muitos outros caminhos. Pastor, a senhora está falando uma coisa boa e eu fico lembrando agora, assim, penso muito no posicionamento da igreja, principalmente dos líderes. E eu vou perguntar coisas que talvez seja beabá, mas é que eu sei que como a gente está num tempo que infelizmente o ensino é tão raso, o beabá ele se torna mais uma vez alimento sólido, né? O fundamento. A pessoa está lá na igreja, ele é um líder. E eu falo agora até trazendo isso para que a nossa liderança local aqui possa crescer com esses ensinamentos. Mas a pessoa é um líder e ela se depara numa situação, vamos supor, dentro do pequeno grupo. Alguém visitou o pequeno grupo e alguém caiu endemoniado. O que seria o passo a passo? A primeira coisa, a partir do momento que alguém caiu endemoniado, para que essa pessoa possa liderar alguém em uma libertação?
Primeiro passo. Todos comecem a orar. Todos que estão no recinto. Mas Quando tem for que ter dado, um só, né? Pra- Sim. Com autoridade. todos começam a orar, mas o líder do grupo é que vai comandar ou vai dirigir o que tem que ser feito. Porque senão, todo mundo junta, ou também tem aqueles que correm, né? Ninguém precisa correr, porque poderoso é o Senhor. É isso, não é o que está em nós. Então a gente tem que clamar o poder de Deus nessa hora, se unir e clamar o poder de Deus. A pessoa que tem a liderança, ela vai estar ali, paralisando a ação do Para mandar inimigo, embora, né? né? Mas os outros intercedem pela pessoa. Porque se todos juntos, um manda para cá, outro manda para lá, outro manda Começa para a lá. gritar isso, outro grita aquilo. Entendeu? E aí o inimigo é sujo. Ele vai aproveitar dessa situação para amedrontar, fazer escândalo, gritar, né? Então, primeiro passo, você está amarrado e paralisado em nome de Jesus. É o primeiro passo. Muitas vezes, só de fazer isso e chamar a pessoa, ela já, com a oração, ela já tem força para reagir. Mas às vezes não. Aí você vai mandar embora em nome de Jesus. Entendeu? Aí você tem que falar, tá amarrado, e agora você solta essa vida em nome de Jesus. E tem vários casos, né? Não é uma regra que resolve. É caso a caso. É caso a caso. Por isso, a gente tem que depender do Senhor. É isso. Em ministrações individuais, a gente não sabe o que vai acontecer. Você está ali conversando, De repente, de repente. é isso que surge. O negócio é sério. Eu estava ensinando uma pessoa como lidar. Tinha um envolvimento, né? Tinha um histórico de pactos, né? E eu estava ensinando com essa pessoa, olha, quando você perceber que eles estão cercando, que a tua mente está começando a ficar confusa, vai para a palavra. Vai para a palavra. E começa a eu já estava assim, no fim, já tinha um tempão com ela conversando. Falei, então você vai lá e começa a declarar a palavra, porque a palavra é espada, né? E aí eu falei, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Manifestou. Uau. Eu continuei declarando a palavra, porque era um demônio violento, e a pessoa ainda não tinha profundidade na palavra, não tinha profundidade na fidelidade ao Senhor, e eu continuei declarando o senhorio de Jesus, nome sobre todo nome, e fui declarando até que ela apagou. Falei, se eu tocar, vai fazer escândalo. Continuei orando até que daí ela começou a vomitar. E eu levantei, fui lá ungir, lhe dei um comando, né? Então, são experiências. Agora, quem vai te ensinar a fazer isso na hora? Não tem uma regra, não é um bolo. 3 ovos, uma colher de manteiga, uma xícara de farinha, não é. A palavra é fiel e verdadeira. O próprio Jesus, se a gente prestar atenção em como ele agia, cada vez foi de um jeito. É verdade. É verdade. E ele só fazia o que ele ouvia o Pai, que ele via o Pai fazer. Quer dizer, nós também temos um exemplo, né? Corretamente. Agora, pastora e pastor, a gente está falando isso também num conceito de alguém que está na igreja. Também está ali na igreja. Sim. Um líder. Agora, vamos supor que eu sou um jovem e falando agora, trazendo para o contexto de jovens da nação brasileira, cristãos, discípulos de Cristo e que estão nos seus contextos sociais. Ah, sim. Um jovem aluno da Universidade Federal de Pernambuco está passando lá pelo setor de filosofia, de psicologia, e de repente ele está ali e alguém cai endemoniado no lugar onde ele está. E ele sabe que ele é alguém que carrega a palavra de Deus ali. Sim. No lugar onde não existem outros que creem o que ele crê e que seguem o que ele segue, como que ele pode se posicionar naquela hora, sozinho diante daquela situação? Olha, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado.
porque pode ser uma armadilha. É verdade. É verdade. Pode ser uma armadilha para escarnecer a palavra de Deus. Por quê? Os demônios estão fortalecidos na nossa nação. A porta da feitiçaria está aberta. Por conta até das autoridades que invocam e liberam. Com certeza. Dá legalidade. Entendeu? Então, não é ter medo, mas é ter prudência. Simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui agora? De repente, eu vou ter que orar de longe. Ou, de repente, estrategicamente, eu posso pôr a mão, chamar a pessoa. Mas eu tenho que ter cuidado, porque senão eu vou passar vergonha. E tanto é que eles estão tão procurando destruir a palavra de Deus, a Bíblia, né, com tantas e tantas situações. Ali em Mateus 17, 21, que estas castas de demônios só se expulsam com oração e jejum, foi tirado das novas traduções bíblicas agora. Depois você dá uma pesquisada que você vai... Tirou fora esse versículo. Agora, o que eles vão colocar no lugar, eu não sei. Só sei que esse versículo foi, quer dizer, é um dos versículos que, né, a importância que Jesus deixou, né, de estas castas, quer dizer, existem castas de demônios e que só se expulsam com Jesus e oração. Com jejum e oração. Com jejum e oração. Então, tem muitas situações acontecendo hoje, principalmente, estava se falando do medo agora, né? As pessoas acham que o medo é um sentimento do coração. E não é. O medo é um espírito, né? Segundo Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então o medo é um espírito. Então muitas coisas hoje estão bem distorcidas, né? E tudo para engano. Porque Satanás é para que ele veio, né? Mas matar, sabe, roubar, destruir. eu estava pensando aqui uma coisa. O que importa para o Senhor é o nosso coração. Então, eu lembro que no começo da minha conversão, eu estava discipulando uma vizinha. Ela foi numa casa de feitiçaria. Tá bom. E quando eu soube, eu fiquei indignada. Eu era muito nova convertida. Eu fui e fiquei andando na calçada, porque era perto da minha casa, na frente daquele lugar. E comecei a orar, falei, Senhor, ninguém vai descer aqui hoje. Mas era impetuosidade da minha parte. Só que aconteceu alguma coisa ruim comigo? Não, porque Deus estava vendo meu coração. O senhor valorizou aquele ímpeto genuíno. E, sabe, o desejo é que ela não caísse na armadilha. Então, o que eu fiz não foi certo, mas também eu não tinha clareza. E Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora, se eu faço isso para mostrar que eu tenho poder, já era. Então, depende muito do coração. Aonde a senhora vê que está a margem, pastora Magali, também pastor Walter, entre você de fato agir com ousadia, manter um ímpeto, já passou a fase da ignorância, já tem o conhecimento, mas você agir com a ousadia, assumindo de fato a postura, e entre você querer, em nome do ímpeto, você ser alguém que está, na verdade, agindo debaixo de falta de sabedoria e se colocando numa armadilha. Aonde que mora essa linha tênue aqui? Quando que eu devo me posicionar de fato impetuoso e falar, opa, aqui não, vou intervir, e quando que eu devo, não, peraí, eu preciso me colocar no meu lugar. 1 Coríntios 13. O amor nunca falha. Qual é a motivação do meu coração? Entendeu? Por que eu estou indo? Por que eu estou fazendo? Eu amo a Deus e amo essa pessoa, é por amor, eu quero ver essa pessoa livre, ou eu estou aqui para mostrar que eu tenho poder? Entendi. A demonstração do poder pelo poder, ela é vazia. Vazia não, tem um demônio agindo. Muito bom. Muito bom. Uau. Bom. Excelente isso. A gente estava falando sobre nações, agora há pouco, da nação brasileira especialmente, né? E até é algo
que eu vejo no tempo da doutora Neuza muito se falava e muito também se praticava, debaixo da direção do Espírito, a questão dos atos proféticos que fechavam os portais da cidade, mas que muito também levava para um lugar de vamos fazer intercessão pelos pecados da nação. Eu vejo no texto de Neemias assumir essa postura. Eu vejo no texto de Esdras assumindo essa postura. E muitos outros nas Escrituras Sagradas acerca do fazer intercessão pelos pecados de uma região, de uma nação, de um povo. E falando agora de Recife, como que a gente pode, da maneira correta, assumir essa postura em prol da nossa região, de Recife, de Pernambuco, do Nordeste? Como que nós podemos nos posicionar de maneira genuína, no lugar certo e, primeiro, entender a importância da intercessão e pedir perdão pelos pecados de um povo e também como podemos fazer isso da maneira correta, representando e amando o nosso povo aqui da região? Olha, você já deu a resposta. O começo de tudo é o arrependimento. E voltando lá, o que eu citei em Joel agora, na hora que a gente estava conversando. Se você ler o texto, como estava, as pessoas, como elas se comportavam, não é muito diferente de hoje. E a convocação da parte do Senhor é: volte para mim de todo o coração. Então, primeiro, como igreja, eu tenho que voltar para o Senhor de todo o coração. E quando a gente fala todo o coração, é diferente de um pedacinho. É verdade. E é bem estreito. Porque tem áreas que a gente reserva. Como naturais, homens naturais que somos, né? Humanos que somos. Mas o Senhor diz de todo o coração. E Ele promete que se houver uma volta, se houver um arrependimento, Ele vai restaurar. Segundo Crônicas 7,14, qual é o chamado? Arrependimento. E depois vem o poder para sarar a nação, né? Então eu acho que enquanto não houver um arrependimento, eu creio que o momento hoje é clamar por arrependimento, porque a igreja não se move mais no arrependimento. E quando a gente faz uma oração, vamos nos arrepender, trava tudo. A dimensão espiritual fecha. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo está trabalhando. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então nós precisamos nos abrir, nos render, para que o Espírito Santo possa vir, nos convencer, e daí a gente vai começar a se arrepender. Primeiro por nós, como família, como igreja, principalmente como igreja. Não tem como a igreja se arrepender pela nação se ela não se arrepende por si. E as portas da nação foram abertas para espíritos malignos. Está aberto. Declaradamente. Não vou tocar em assunto, mas é isso aí. Por exemplo, como você vai pedir perdão pelo orgulho da nação se você é orgulhoso? Como igreja. Como você vai pedir perdão pela perversão sexual da nação se dentro da igreja está havendo perversão sexual? É verdade. Entende? Eu estou dando exemplos. Esses dois tá bom para depois a gente pensar em outros, né? Mentira, corrupção, avareza, enfim. Então, primeiro a igreja precisa se arrepender, se limpar, a noiva precisa estar limpa e fortalecida, para então, em unidade, clamar pela nação. Deus responde? Claro que sim. Agora, quando Deus nos orienta, o que a gente tem feito? A gente tem sim, no Marco 0, derramado óleo de unção, porque a nossa parte é abençoar, não é? A unção quebra o jugo, a unção é o fogo do Deus vivo. Então, a gente abençoa a terra, derrama o óleo de unção e o Senhor realiza. Mas sempre acompanhado de arrependimento. Por quê? Se Deus der o comando para fechar um portal, Ele tem todo o poder. Não é que isso é errado.
Mas tem que ouvir a direção do Senhor. Porque senão você vai entrar numa guerra que Deus não mandou. É verdade. E Ele não está junto. Entendendo que tudo são ações espirituais, né? Nós estamos debaixo de comando de principados e potestades nas regiões celestiais, né? E das áreas que foram faladas aqui agora, né? A área da perversão sexual, da pornografia, de sedução, lascívia, tudo isso está debaixo do comando da Rainha dos Céus, Astarote, Rainha dos Céus. Depois nós temos Leviatã, que é o orgulho, a soberba, a vaidade, a disputa, a competição. E temos o terceiro, que é o Mamon, que é o das riquezas, né? Que domina as riquezas do ser humano. Então o ser humano está sempre envolvido nessas três áreas, ou seja, a perversão sexual, o orgulho, a vaidade, a soberba e o dinheiro ou as riquezas. São os três principais. Eu sempre falo que eles são os secretários de Satanás, né? Então, o negócio é muito sério. É muito sério. É muito sério. É um domínio espiritual. E muitos não acreditam, né, nessas áreas espirituais, que são mais ativas e reais do que tudo que nós conhecemos, né? É verdade. E eu acho que também, para quem está nos ouvindo, são 3 pontos de intercessão ou de arrependimento: altar do eu, Muito bom. orgulho, soberba, altar da perversão sexual e o altar das finanças. Muito. A pornografia hoje, né? Eu, a perversão e as finanças. Isso. A pornografia hoje, as pessoas são dominadas na mente, né? E ninguém pode evitar um pensamento. No seminário a gente vai tratar muito sobre isso. Ninguém pode evitar um pensamento. Podemos? Claro que não. Ele vem. Pensamentos vêm. Você não pode evitar, mas você pode falar: não, eu não aceito mais isso. Batalhar contra ele. Eu não aceito mais isso. Agora, demônio nenhum tem poder de apertar o botãozinho. Eu sempre brinco da internet, porque veio das profundezas do inferno, né? Mas demônio nenhum tem poder de apertar o botão da internet. Quem aperta o botão? É você, Somos nós. você faz a partir do pensamento. E hoje a igreja, infelizmente, toda a sala de administração, se a gente vai para o individual, as pessoas estão envolvidas na pornografia. Infelizmente, falando assim. Que abre porta para tanta coisa. Né? Escancara. Destrói a família, destrói relacionamento, destrói o cônjuge, o marido, separa da esposa, vai causar divórcio. É muita coisa que a pornografia faz. Fora o fortalecimento do mercado clandestino, da máfia, do tráfico humano, sexual. Não, é uma ramificação. Mas no seminário vai ter uma palestra só sobre esse assunto. Olha aí, para você que está vindo no seminário por libertação, você vai poder desfrutar disso. Pastores, para a gente poder fazer um desfecho, que já tá muito poderoso, que a gente está falando aqui, tem muito conteúdo sólido, mas eu queria que vocês pudessem trazer para aqueles que estão nos ouvindo, deixar o coração de vocês, aquilo que vocês têm visto, né? Como de um lugar de como que a igreja precisa hoje se levantar, de fato assumir a postura que foi chamada a assumir, aonde que hoje precisa ser o ponto do nosso arrependimento e de ação em prol da palavra de Deus. Eu vou falar uma parte que é muito importante e depois ela entra nessa área do arrependimento. O que está acontecendo hoje na igreja? Doutrinas humanas estão sendo estabelecidas em todos os lugares. Estou dizendo doutrinas, que não vão na palavra, né? Então, igrejas estão sendo abertas por todos os lugares, né? Eles não acreditam na batalha espiritual, a maioria deles não acredita na batalha espiritual. E aí eu pego a Bíblia e mostro. A Bíblia inteira é uma batalha espiritual. Porque fala de anjos e de demônios. Os anjos estão ao nosso redor para nos guardar, nos proteger dos demônios que estão ao nosso redor para nos atacar, para nos destruir. Então, a nossa vida é uma batalha espiritual. Mas quem é que está nos defendendo? São seres espirituais nos atacando e os anjos também, com seres espirituais, nos defendendo. Mas muitas pessoas nem acreditam nisso que eu estou falando aqui agora, né? Então, estão dizendo que batalha espiritual não existe, sabe? E tantas outras coisas mais. O mais importante que eu tenho visto e que
nós deveríamos aprender mesmo, é o que estão dizendo as igrejas. Infelizmente, estão falando que nós estamos no tempo da graça. Seria necessário dizer? Claro que não. Jesus é o amor, ele é a graça, ele é a essência da nossa vida. Então, o que eles estão querendo fazer hoje é dizer que somente o Novo Testamento tem valor e o Antigo Testamento não tem mais valor algum. Mas lá em Apocalipse 22, 18 e 19 fala que nós não podemos tirar um ponto, acrescentar uma vírgula, nem colocar uma vírgula, acrescentar um ponto do que está escrito neste livro, senão nós vamos sofrer as consequências das pragas descritas no livro. Então o que eu quero dizer com isso? A Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse. E até isso eles estão querendo. Pode não. E uma coisa que sempre você fala, que eu concordo plenamente. O homem perdeu o temor a Deus. A conclusão que eu tenho hoje, infelizmente, o homem perdeu o temor a Deus. Homem, estou falando de líderes, estou falando de tanta coisa. É claro que não são todos, né? É claro, claro. Sim, sim. O joio e o Não, trigo você crescem está bem juntos. claro. Então, mas uma grande parte tem vivido dessa forma, né? Agora, eu acho que o tempo é de voltar ao primeiro amor. É isso. É a primeira vez. Arrependimento, humildade, submissão. Submissão, arrependimento e humildade. Acho que pode ficar assim. E volta ao primeiro amor. Submissão, arrependimento, humildade. Ou podemos começar com humildade, né? Porque sem humildade não vai ter a submissão. É o que Jesus nem pregou o arrependimento. tempo todo. Ele era humilde. É o nosso mestre, né? Seguir o nosso mestre. E voltar ao primeiro amor. Arrependam-se. Vejam onde vocês caíram e voltem ao primeiro amor. Poderoso. Eu tenho certeza que você aí está ouvindo isso, está colhendo muita sabedoria e está tendo muito aprendizado, mas também está sentindo a presença de Deus com tudo isso. A gente vai fazer o desfecho, mas eu queria pedir para os pastores, se puderem orar, para a gente poder fazer esse desfecho. Sim. Vai ser muito especial. Eu vou orar, Magali, também, mas antes de orar eu quero falar uma coisa. Claro, por favor. Eu creio que todo ser humano hoje, não vou deixar ninguém fora disso, tá? Todo ser humano está passando por lutas e tribulações, sim ou não? Não importa as áreas, as circunstâncias, mas nós estamos passando por lutas e tribulações. E o que tem acontecido? A pessoa que está dentro da igreja, a pessoa está 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por que, Senhor? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Né? Então eu brinco sempre, existe porquê junto, porquê separado, porquê com circunflexo, junto, separado. Então são tantos os porquês que as pessoas estão vivendo. E aí eu criei uma frase assim, vamos dizer, Deus permite as nossas lutas e tribulações para que nós sejamos aprovados por Ele, sem dúvidas, perguntas, questionamentos, crítica, acusação, condenação, inveja, ciúme, competição, ira, raiva, ódio, pensamento de morte, desejo de vingança. E eu encerro assim, dizendo, e murmuração. Aí eu pergunto para a igreja, você tem murmurado, meu irmão? E quem vai falar que não murmura? E depois eu faço a última pergunta, você tem andado ansioso por alguma coisa? A ansiedade hoje está corroendo o coração do ser humano, em todos os sentidos. Tá? Eu creio que é assim que nós estamos, mas Deus ele é maior que todas essas coisas, né? O Senhor é bom, tudo que Ele faz, eu sempre falo, Deus é bom, tudo que Ele faz é perfeito e Ele nunca erra. Então nós temos que buscar no Senhor, buscar encontrarmos uma igreja verdadeira que prega a palavra, que eu sei que a Zion é uma igreja que dá a palavra de Deus e que é isso aí. Nós temos que buscar. E olhar para dentro do nosso coração. Isso. E agora nós vamos orar. Vamos orar. E vocês não sabem, mas tem um grupo de intercessores aqui na sala. Então, agora você que está nos assistindo, nós estaremos em concordância pela tua vida. Amém.
Mas se você não abrir o seu coração ao Senhor, se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe no teu interior, para que você possa olhar para dentro de você, nós não podemos fazer. Porque nem Deus pode quando a gente fecha a porta. Ele deu livre-arbítrio, que é o direito de escolha e decisão. Então vamos abrir o nosso coração para o Pai e vamos olhar para dentro de nós. Senhor, nós nos reunimos aqui como a igreja do Senhor, sabendo que Tu és a cabeça, o comando vem de Ti. E Pai, mediante a tudo isso que conversamos aqui, quantas situações permeiam a nossa mente, desestabilizando a nossa alma e endurecendo o nosso coração. Perdão, Pai. Perdão por toda mentira que nós temos aceitado como verdade. Perdão quando nós permitimos que a nossa carne, obras da carne, como está lá em Gálatas 5,19, tomem o controle das nossas decisões. Perdoa-nos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós desejamos ser dirigidos pela Tua palavra na revelação do Teu Espírito, porque nos rendemos a Ti, Jesus. Declaramos que Tu és o único Senhor da nossa vida. O reconhecemos como nosso Salvador, nosso Redentor. Deus encarnado, morreu por nós, mas ressuscitou, encarnou-se e vive para sempre. E assim, rendidos, nós queremos na Tua mão estendida, nos Teus ouvidos inclinados e no sobrenatural que restaura, cura, liberta e troca o coração de pedra por um coração de carne. Pai, opera, abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, traga-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, realinha a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, gerando no nosso interior fome e sede por Ti. Em nome de Jesus. Crendo, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos e pedimos, libera os Teus anjos agora, visita cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão assistindo, aqueles que assistirão, libera o Teu exército celestial e toca-nos, Pai, toca-nos, reaviva-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos, restaura-nos, vivifica-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, e que tenhamos alegria de estar na Tua presença. Que tenhamos, Pai, aquele desejo profundo de estar na intimidade e desejando de verdade ouvir a Tua voz, Pai, para obedecer. E assim, Senhor, nós nos rendemos em submissão, em obediência, em humildade, nos arrependendo e confiando no Teu perdão e na purificação, que é promessa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uau. Muito obrigado, pastores. Amém. Uma alegria demais poder ter esse tempo aqui com vocês. Você que está aí assistindo, acompanhando, ouvindo, espero que você tenha sido impactado por esse podcast, que você possa tirar muitas lições a partir daqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre compartilhar isso daqui com aqueles que precisam ouvir. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.